Sabe o que conecta os primeiríssimos planos de caça, lá numa caverna, com a planta de um arranha-céu moderno? Parece que nada, né? Mas é uma linguagem. Uma linguagem que, olha, não usa palavras, mas que permitiu à humanidade planejar, organizar e literalmente construir o mundo ao nosso redor. Vamos explorar juntos essa que é, talvez, a nossa linguagem mais universal. A questão aqui é quase filosófica. Como é que uma ideia invisível, uma coisa que só existe na nossa cabeça, se transforma num império, em algo físico? Pois é, tudo começa com um simples traço. O desenho não é só um registro do que existe. Ele é a ferramenta que transforma o abstrato em concreto. E essa transformação toda tem uma missão central, um desafio quase de alquimia, sabe? Que é traduzir a complexidade do nosso mundo tridimensional para uma superfície plana, bidimensional. É o grande desafio de capturar a profundidade da realidade numa simples folha de papel. E olha, essa tradução não é arte livre, não é uma interpretação poética. Pelo contrário, é comunicação precisa. De um lado, a gente vê a natureza na sua forma orgânica, até meio caótica, certo? E do outro, a sua tradução técnica. Cada linha daquelas representa uma altitude específica, transformando o relevo todo em dados. É a linguagem que converte as dimensões x, y e z da Terra para o papel, sempre seguindo normas bem rígidas para garantir que a mensagem seja clara. Para a gente entender o real poder dessa linguagem, vamos fazer uma viagem bem rápida no tempo. Vamos ver como essa linguagem mágica do desenho foi evoluindo junto com a própria civilização humana. A evolução dessa linguagem é, no fundo, a própria história da civilização. Lá na pré-história, as paredes das cavernas eram os primeiros cadernos de projeto. Na antiguidade, a geometria sagrada nos papiros guiou a engenharia incrível das pirâmides. O Renascimento? O Renascimento nos deu a perspectiva, a ilusão de profundidade. Com a Revolução Industrial, o desenho técnico padronizou a precisão das máquinas. E hoje, na era digital, a gente modela o mundo com sistemas de informação geográfica, o GIS, e com desenhos feitos em computador, o CAD. Cada passo desses ampliou a nossa capacidade de transformar o ambiente. Mas com tanto poder assim, surge um problema, claro. O que acontece quando cada pessoa resolve interpretar essa linguagem do seu próprio jeito. A solução foi criar uma espécie de gramática universal. Porque sem regras a linguagem vira só ruído. É o clássico problema de Babel. Imagina só uma ponte projetada em São Paulo que precisa ser construída com perfeição lá em Manaus. 1 milímetro de erro, uma interpretação um pouquinho diferente e o resultado não é só um errinho, pode ser uma catástrofe estrutural. É exatamente aqui que entram as normas técnicas, como as da ABNT no Brasil. Muita gente acha que isso é só burocracia, mas não é nada disso. Elas são a gramática que faz a comunicação funcionar. Elas transformam o caos em colaboração, eliminam a ambiguidade e, acima de tudo, garantem a segurança de cada construção. É isso que faz a linguagem do desenho ser, de fato, universal. Ok, com a gramática definida, a gente precisa das ferramentas. E para quem ensina, o mais interessante é olhar para esses instrumentos como pontes que ligam o abstrato ao concreto, tornando ideias super complexas em algo tangível para os estudantes. Então, fica aquela pergunta bem prática: como é que um terreno de 250 metros de comprimento consegue caber numa simples folha de papel A4? A resposta está num conceito que é absolutamente fundamental. E esse conceito é a escala. Basicamente, a escala é a relação matemática exata entre as medidas que a gente vê no desenho e as medidas correspondentes no mundo real. É a regra do jogo que nos permite encolher o mundo de uma forma perfeitamente proporcional. E isso nos leva a este instrumento aqui que é didaticamente brilhante, o escalímetro. Pensa nele como uma espécie de máquina de encolher. Em vez de ter que fazer um monte de cálculo complexo para cada linha, ele já tem a matemática toda impressa ali. Ele transforma o conceito abstrato de escala em algo que dá para segurar e usar, o que elimina o esforço mental e, claro, diminui muito o risco de erro. Essencialmente, a escala funciona de duas maneiras. A mais comum que a gente vê por aí é a de redução, usada em mapas e plantas de casas. Numa escala de 1 para 100, por exemplo, cada centímetro no papel equivale a 100 centímetros, ou seja, 1 metro no mundo real. Mas também existe o contrário, a escala de ampliação, para a gente poder ver detalhes minúsculos, tipo peças de um relógio. Nesse caso, 5 centímetros no papel podem representar apenas 1 centímetro real. Dominar essa ideia é a chave para ler mapas em aulas de geografia ou entender plantas de construções históricas. E vale lembrar, um mapa não é nada sem a sua carteira de identidade,
que é a legenda, ou o carimbo. Um mapa sem esses elementos é um fantasma. O título, a escala, a data, o autor e a instituição, tudo isso dá contexto, rastreabilidade e autoridade. Essa é uma lição fundamental, não só em cartografia, mas em letramento midiático. De onde vem essa informação? Quem está dizendo isso? E assim a gente fecha o círculo. A jornada que começou lá nas cavernas, que definiu as regras do nosso mundo construído, agora chega aonde? Na sala de aula. É aqui que o papel de quem educa se torna central em toda essa história. Então, para quem vai ensinar, aqui ficam 3 conceitos fundamentais para ajudar qualquer estudante a ler o mundo. Primeiro, a escala, que é essa relação entre o grande e o pequeno. Segundo, a proporção, que garante que a forma das coisas seja representada corretamente. E terceiro, a orientação, que é basicamente saber onde estamos e para onde estamos olhando. É o que nos dá o nosso lugar no espaço. O que nos traz de volta à nossa ideia central. O desenho é, de fato, uma linguagem poderosíssima e universal. É algo que nos conecta através das culturas e, mais incrível ainda, através do tempo. A história que começou nas cavernas e que ergueu nossas cidades, ela continua. A folha em branco está sempre ali, pronta para o próximo traço. E a grande questão que fica é, como nós, que educamos, vamos ensinar a próxima geração a usar essa linguagem tão poderosa, não apenas para ler, mas também para desenhar o mundo de amanhã?